Você já se pegou pensando que precisa dominar Python, Power BI, SQL, Machine Learning e ainda por cima tem que falar inglês fluente, fora todas as outras tecnologias hype, só para dar o primeiro passo na área de dados? Se sim, talvez esteja preso na maior armadilha de todas e uma armadilha muito silenciosa deste mundo moderno, a paralisia do sol quando eu estiver pronto. Mas se eu te disser que quem começa sendo visto nunca começou sabendo de tudo, hoje eu vou te mostrar porque a visibilidade na área de dados não é sobre saber tudo, é sobre começar com o que você tem. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado com o notebook no colo, vários tutoriais abertos, e um sentimento de empolgação, com medo, com uma síndrome do impostor incrível. O medo era justamente por achar que eu nunca seria capaz de ser um bom profissional de dados, que meus projetos são muito simples e eram muito bestas, que nenhum sênior iria gostar de ver, e ainda por cima as pessoas iriam rir se eu postasse esses projetos no LinkedIn. Mas aí, um certo dia, com um bom café, com uma boa xícara de café, para quem me conhece sabe que eu sou viciado em café, e um código cheio de bug, cheio de simplicidade, nada de boa prática, eu fui lá e postei projetos simples, postei Streamlit, análises básicas. E não foi só um alguém que me notou, foi vários alguém. Não é por eu ser o mais técnico, nem por eu saber todos os frameworks possíveis. É porque eu comecei, eu fui lá e mostrei o processo. A área de dados não é sobre saber tudo, é sobre saber se movimentar. Mas vamos lá, se você caiu aqui de paraquedas, quem é esse doido que vos fala? Eu sou o Luciano Borba, engenheiro de dados, especialista em transformar profissionais comuns em referências na área de dados com método, estrutura e prática real. Se você está cansado de colecionar certificados e ainda se sente perdido no mercado, aqui o papo é reto. A autoridade em dados se constrói com método, não com 1000 certificados. Eu simplifico o caminho para você se destacar na área de dados, com conteúdos práticos, desafios reais e sem aquelas promessas vazias que só te fazem perder tempo. Minha missão é te mostrar com clareza, sem enrolação, que você pode sim conquistar o seu espaço e o melhor, sendo você mesmo, com autenticidade e estratégia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você busca, se inscreve no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho, manda esse vídeo para aquela comunidade que você conhece, para aquele teu amigo que precisa estar assistindo esse conteúdo e vem comigo para a gente construir a autoridade de dados do jeito certo. Então vamos lá. Quando alguém entra na área de dados, geralmente imagina uma escada com degraus infinitos. Porque a gente tem que estudar SQL, a gente tem que estudar Python, a gente tem que estudar Power BI, a gente tem que estudar Spark, tem que estudar inteligência artificial, LLM, Machine Learning. E só então, depois que eu souber tudo isso, que eu vou me expor, que eu vou postar no LinkedIn, que eu vou fazer projeto, que eu vou aplicar nas vagas. Mas esse problema dessa escada é que ela nunca vai acabar. Sempre vai haver algo novo a aprender. Esse mito do nível ideal, a falsa crença que existe um momento mágico em que você está pronto, completo e invencível. Deixa eu te dizer a realidade agora, nua e crua. Você nunca estará completo, você nunca estará pronto, você nunca será invencível no mercado de dados, nem no mercado de tecnologia, nem em mercado nenhum. A verdade é que quem mais cresce é quem compartilha mesmo com incerteza, porque o mercado não premia quem sabe de tudo. O mercado reconhece quem tem coragem de mostrar o seu processo de evolução. Cara, essa escada que a gente está falando aqui é uma escada infinita, porque ela não tem fim. Cuidado com os hypes. Toda semana a gente tem uma tecnologia hype. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar o hype, mas se você toda hora mudar a tecnologia que você está estudando hoje por outra, você nunca vai ser bom em nada. Você nunca vai se tornar um grande profissional. Essa é a questão. E um exemplo prático que a gente pode dizer é o seguinte: se você está aprendendo SQL básico, apenas com SQL básico você já pode gerar valor. Mostrar, por exemplo, que você extraiu insights de uma base de dados públicas e fazer um post que pode render conexões, pode render conversas e às vezes até convite por um simples post utilizando SQL básico e como você extraiu insights com o básico. Tem uma frase que eu sei que me marca muito, que muitas séries, pessoas falam e até clichê, mas o básico funciona. Não tem nada melhor do que o básico. E eu aplico isso na minha carreira. Não tem para que eu fazer arquitetura mais rebuscada. Vai do básico. Então poste o que você está fazendo. O nome do método é o método dados. Não é porque D é apenas o derivado de descoberta, mas é porque o dados é tudo isso que a gente quer chegar. É
sobre ter descoberta com consistência. O algoritmo invisível do LinkedIn, do Instagram, do mercado, ele não premia quem posta genialidades uma vez por ano. Tem muitos posts extremamente técnicos que não têm visualização nenhuma. E não são porque os posts são ruins. São porque os posts são extremamente bons. Ele vai recompensar quem aparece com frequência, com autenticidade e com intenção. Um post por semana, uma dúvida bem formulada, uma ideia simples no notebook. Tudo isso mostra ao mundo, eu estou aqui, eu me importo com isso, eu sou alguém que executa. E sim, isso por si só já te coloca à frente de milhares de profissionais que sabem muito, mas nunca dizem nada. E não é aqui sair postando coisa aleatória, tá? Porque aí a galera vai dizer, Luciano, eu já faço tudo isso, eu já posto e tal. E não está acontecendo nada, é porque você não está postando a coisa certa. Na área de dados, a palavra mais importante não é a tecnologia, o mais importante não é a tecnologia que você utiliza. O mais importante é o impacto que você gera. Sabe o que muitas pessoas não percebem? Que hoje no LinkedIn, uma simples postagem sobre um projeto básico pode ser mais poderosa do que 1000 certificados guardados em silêncio. Você só vai lá, faz o certificado, posta o certificado, às vezes nem posta o certificado, só bota lá na aba de certificados. Certo? E uma cena comum é alguém que mal começou a estudar Power BI, já vai lá, monta um dashboard, não aquele dashboard de Pokémon, mas monta um dashboard simples, com dados públicos, por exemplo, de preço de combustíveis, sei lá. Esse gráfico, ele não vai ter interações complexas, ele não vai ter gráficos sofisticados, o Pokémon não vai voar nele. Não vai ter fórmulas de DAX de outro mundo. Mas ele vai ter o essencial, ele vai ter uma pergunta real, um problema real e uma tentativa sincera de responder com o simples, com recursos que você conhece, com recursos que tem na mão. E aí, em vez de esperar o momento certo de saber tudo sobre o Power BI, essa pessoa compartilha o que ela tem, explica o porquê daquele projeto, mostra onde travou, comenta o que aprendeu com a dificuldade e mostra o impacto que isso poderia gerar no negócio. E é aí que o mercado reage. Não pela estética do gráfico, mas pela clareza da intenção, pela postura de quem executa, mesmo que imperfeito. Dias depois, essas pessoas geralmente podem até receber mensagens, seguidores, conexões e até entrevistas. E o recrutador, às vezes, quando vê isso, ele pode ser direto ao ponto. Sabe por quê? Porque eu já escutei isso de vários gestores. A técnica se aprende, a técnica se ensina, mas a mentalidade de gerar impacto não é para todos. Então, isso acontece todos os dias. Não porque esses profissionais são brilhantes, mas porque ele era real, comprometido e, principalmente, ele era visível e visivelmente focado em impacto de negócio. Ninguém se conecta com perfeição. A perfeição é fria, intimida. O que cria empatia e autoridade de verdade é mostrar o processo vivo do aprendizado. Mostrar que outras pessoas também são capazes de chegar. Porque geralmente as pessoas que têm posts muito técnicos, de ferramentas muito avançadas, elas afastam mais do que atraem. Então, quer ideias práticas de publicar mesmo sendo iniciante? Fala coisas como hoje eu tentei fazer um gráfico no Power BI que cruzasse dados de duas fontes, me enrolei nas medidas e descobri que faltava entender o contexto, e aí anotei, e com isso eu consegui trazer o impacto do XPTO, certo? E aí por diante, o que importa é a simplicidade, gente, é montar um projeto simples e perceber que eu não tinha uma pergunta clara. Então voltei lá, refinei, aprendi que a pergunta vem antes da ferramenta que eu vou utilizar. Cada conteúdo desse é um valor puro para quem está começando. O valor percebido é um posicionamento como referência, mesmo em fases iniciais. Então, quer começar hoje, agora? Escolha um erro que você já cometeu e transforme ele em uma postagem. O que esse erro lhe trouxe de aprendizado, como você resolveu e qual foi o impacto que isso trouxe. Faça isso por 4 semanas que você vai ver que vai ter impacto na sua visibilidade, vai ter impacto no seu network e de pouco em pouco você vai se construindo como referência. Mas nada de achar que em 2 meses você está ganhando propostas de 10 mil. Isso é um processo com o tempo. Você não precisa ser brilhante, você precisa ser visível, autêntico e em movimento. E é exatamente essa essência que está na base da fórmula da autoridade de dados. Um curso criado para quem quer sair do anonimato, quer começar a construir presença, mesmo ainda aprendendo.
Lá eu te mostro um método dados, uma estrutura prática que te ajuda a gerar destaque com consistência, mesmo que hoje você ache que ainda não está pronto. Sabe por quê? Porque ele é verdadeiramente simples. Saber muito e não ser visto é a mesma coisa de ser um anônimo e um anonimato técnico. Mostrar essa evolução, pensamentos e postura, isso sim chama atenção. Você não precisa dominar o mundo. Você precisa de um caminho que una a técnica, o posicionamento e a visibilidade. Um passo a passo, um verdadeiro mapa. E é exatamente isso o método dados vai entregar para vocês. Então, link está aqui abaixo nos comentários. Tem um cupom com 10% de desconto para vocês. A área de dados, ela sempre vai ser um grande farol. Você pode estar se preparando há meses para acender uma luz perfeita, visível de longe. Mas a verdade é que farol apagado não guia ninguém. É melhor acender uma luz pequena hoje do que planejar uma luz gigante para algum dia que esse dia nunca chega. Lembre-se, nenhum profissional que hoje se destaca começou pronto. Eles apenas começaram visíveis.